Quem achou diz amém? Então vamos lá. E se dissermos, entramos na cidade, a fome na cidade morreremos. Ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então passarmos para o arraial dos sírios. Se nos deixarmos viver, viveremos. Se não, nos mataremos. Então somente morreremos. Agora você assenta, aplaudindo Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Isso aqui é para quem crê, para quem tem fé. E Deus vai levantar o de fora para abençoar os que estão dentro. É assim que Deus trabalha na nossa vida. A Bíblia diz que Samaria estava cercada. Ninguém entrava e ninguém saía. O exército dos sírios sitiou a cidade. Nos tempos do profeta Eliseu. Em uma cidade cercada pelo inimigo, começa a passar necessidade, começa a passar privações. O povo começou a sentir necessidade de alimento. Foi acabando os estoques dos supermercados, dos armazéns, das despesas. E o povo passou a usar a prática do canibalismo. Os bebês que nasciam, as mães comiam, porque não tinha comida. Uma cabeça de jumento era disputada por peso de prata. Eram vendidos farinha de esterco de pombo para se alimentar. Olha que situação. Por isso que eu disse que o tema, que Deus me deu esse tema hoje às 2 horas da tarde, carregando terra, que Ele vai levantar os de fora para alimentar os que estão dentro. Pastor, não é o contrário? Deveria ser o contrário. Os que estão dentro alimentar o de fora. Mas não basta só estar dentro. Não basta só participar da parte de dentro. Para alimentar alguém, tem que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não basta só estar dentro e não ter intimidade com Deus. Não acreditar nas palavras que são lançadas. Vai viver a mesma vida. E aqueles que dão vida morrem. Morrem no fracasso espiritual, morrem no fracasso sentimental, morrem no fracasso conjugal, morrem no fracasso financeiro, morrem em vários aspectos da sua vida. Presta atenção. Quantas pessoas têm chamada de Deus para prosperar e estão mortos? Quantas pessoas têm chamada de Deus para liderar e estão mortos? Mortos na fé. Quantas pessoas têm chamada de Deus para prosperar financeiramente nessa terra e estão falidos, quebrados, assujeitando a comer aquilo que o inimigo oferece, se alimentar daquilo que não é bom. A Bíblia diz: "Você teu povo são pesados, depois de 8 dias tu vai achar." Nós temos que se alimentar com aquilo que é bom.
O inimigo certamente das pessoas é a visão. Uma mente poluída, ela não desenvolve aquilo que é espiritual. Uma mente cheia de informação poluída, ele não consegue crescer da medida que Deus quer que ele cresça, porque a sua mente está poluída. Eu conheço pessoas, você conhece pessoas que ele não tem foco. Ele tem sabedoria, mas não tem foco. Ele quer vender panela, ele quer vender comida, ele quer vender roupa, ele quer vender um monte de coisas. Ele quer fazer mil e uma utilidade. Tem gente no ministério que é assim. Deus às vezes dá dom, 5 dons para uma pessoa, mas às vezes ele dá 3 para um, 4 para outro, 1 para outro. E falta visão para a gente desenvolver os nossos dons dentro daquilo que Deus tem entregado. Você observa que na igreja as pessoas focam em 3 pilares: dirigir, pregar e louvar. Acreditam que Deus vai levantar e soltar o nome só nesses 3 pilares. Mas Deus pode soprar o nome de alguém em outras e outras situações dentro da casa dele, dentro da obra dele, organizando, trabalhando na piedade, trabalhando com casais, trabalhando com crianças. Mas não, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é o dono da seara, mas o inimigo cerca o entendimento. E quando o inimigo cerca o entendimento, a gente passa a padecer necessidade. Porém, os que confiam sobrevivem, mas os que não confiam na palavra de Deus, eles morrem. A situação estava difícil, não tinha mais o que comer. Eliseu vai para a porta da cidade e diz: amanhã, a esta hora, Deus vai prover alimento. Ó, amanhã, a esta hora, Deus vai mudar a história desse lugar. Tem a hora para Deus mudar a situação. Não queira eu mudar, você mudar. É Deus que vai mudar. Tem gente que está na igreja e está recebendo as palavras de profecia, aí ele se atrapalha tanto que ele arruma um emprego. E aparentemente é bom, não é? Está desempregado, vai ganhar 2.000. Aí vai para o emprego. Chega lá no emprego, ele fica preso e cercado, e o seu ministério, as promessas de Deus, se atrasam. Se atrasam. Aí ele fica trabalhando ali, daqui a pouco perde o emprego. Aí ele se frustrou-se. Se frustrou-se no emprego, se frustrou-se na obra. Eliseu disse isso: amanhã, a esta hora, Deus vai prover nesse lugar. Amanhã vai ter alimento. Aí o capitão do rei, que guardava o rei, ou que sustentava o rei, olha o que ele disse: nem se Deus abrir janela no céu, isso não vai acontecer. Aí Eliseu disse: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás, mas morrerás. Está entendendo, irmão?
Porque o que nós fazemos, irmão, é reclamar, é murmurar, desacreditar das promessas de Deus e querer fazer o nosso jeito. Olha a qualidade dos homens que Deus vai levantar para gerar vida no lugar de morte. Ele não vai levantar um exército, ele não vai levantar um intelecto, ele não vai levantar um empresário, um médico, ele não vai levantar, como é que fala? Quem planta? É agricultor, não, como é que fala lá? Os grandes. Quem fala? Isso. 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 Olha quem é que ele vai levantar. Olha a qualidade das pessoas. 4 leprosos. Você está leproso? Ah, não, graças a Deus. Você está no leito? Graças a Deus. Você tem duas pernas, 2 braços, sadios? Por que é que você desanima? Porque o outro não vai com a sua cara? Porque fulano não gosta de você? Porque o seu pastor não vai na sua casa, não tomar café? Aí você vai morrer, igual isso aqui. Os 4 leprosos que estavam na porta da cidade, no portão, porque os leprosos, olha, não poderiam estar dentro da cidade. Não poderia estar dentro da cidade. Eles estavam no portão da cidade. Porque a doença que eles tinham na época contagiava. Eu vi uma informação, eu estou colhendo ainda para ver se isso tem raiz, que os leprosos tinham um sino. E quando eles iam caminhando, tinha pessoas que tocavam o sino, dando um indicativo que eles eram leprosos, que ninguém poderia encostar neles. Olha a qualidade dos homens que Deus vai levantar para gerar vida no lugar de morte. Olha a atitude desses leprosos. Eles se reuniram os 4. Aí já faz o quê? Uma comunhão. Não adianta ter chamada, não adianta ser escolhido, não adianta orar, não adianta louvar, pregar, se eu não tenho comunhão para vencer. Não adianta, não vai vencer. Eles se reuniram e disseram: rapaz, se nós ficar aqui, nós já estamos
cativeiro, né? Da irmã, os pés. Você vai em Santa Marcelina, você vai no Dom assim, Grete, chegando lá no Rio Grande do Acre, tem um hospital lá. E atendia esse povo, seringueiro, ribeirinho, castanheiro, irmão, pessoas que quebram castanho. Aí o que acontecia? Eles pegavam essa doença e eles comiam carne do mato, de caça, e peixe de couro do rio. E essas coisas agravam a enfermidade. Mas não tinha opção, né? Não tinha informação. Então ia cair nos dedos, uns perdiam o pé, e outros ficavam com aquilo ali até morrer. Agora você imagina o corpo desses leprosos. Mas eles tomaram uma atitude. Eles tiveram uma visão. E Deus estava no controle de tudo. Lá dentro de Samaria tinha oficial, tinha rei, tinha gente empresário, que já estava quebrado, mas tinha. Aí eles se levantam para ir. Quando Deus está no controle da tua vida, Ele te dá força, sustentação e visão para você chegar ao objetivo. Quando eles começam a andar, Deus multiplica a pancada dos pés dele no chão, o barulho do andar. O general do exército sírio que estava no acampamento começou a ouvir aquele barulho. O barulho não era de chinela, era de carros de ferro. Rapaz, esse Deus é um Deus do sobrenatural. Esse Deus é um Deus do impossível. Ninguém pode brincar com esse Deus e imaginar o que esse Deus é capaz de fazer na vida de um ser humano. Quando ele resolve agir. Eles escutaram barulho e entrou neles o signo do pânico. Disseram assim: certamente eles se juntaram com os outros reis e vem aí um grande exército e vai passar por cima de nós. O que fazer? Correr. Os camaradas se apressaram tanto para correr que não levaram foi nada, com medo de morrer. E lá em Deus leprosinho, ó, talvez um agarrando o outro, fraco de fome, fraco no corpo, mas forte na fé. Você pode estar fraco no corpo, você pode estar fraco na dispensa, na finança, mas a sua fé tem que estar forte, ativada, acreditando na palavra profética. Acreditando. Senão você não vence. Senão você não vence. Senão você afunda. Você vai passar a vida com a promessa, mas sem concretizar. Você vai passar a vida com um sonho e sem realizar o sonho. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Como é que você vai agradar a Deus sem fé? Quando eles chegaram no arraial dos Sírios, não tinha ninguém. E o que tinha lá? Comida, vestimentas, ouro, prata, cavalo bom. Comida que eles nunca tinham comido. Engraçado que quando a gente viaja, e a gente vai para o hotel, na casa da gente estraga uma mão, uma assim, às vezes tem uma banana, a gente pega, mas quando
a gente viaja, que a gente vai para o hotel, que a gente desce para tomar um café da manhã, tem vários tipos de fruta na mesa. E a gente come. Mas em casa a gente não come. Sabe o que é isso? Motivado pelos outros. Quando chega na hora do almoço, alguns fazem um prato bacana, mas já tem aqueles porque está no meio de pessoas, bota essa folha, um pedacinho assim, você vai dizer que é, como é que está o nome disso? Isso. Quando sai do hotel, mesmo para o hotel, é saudável. Porque tem gente, irmão, que quando está no meio de gente, ele se acha mais importante. Tinha tanta gente importante dentro de Samaria, mas estavam mortos. Eles comeram, beberam, imagina vestiram roupa bonita, calçaram o sapato dos caras que largaram para trás, botaram prata, ouro sobre os seus pescoços. Aí eu disse assim, rapaz, não é justo nós aqui, com tanta comida, e o povo na cidade morrendo de fome e comida. Quando Deus me deu esse tema, essa carne, Deus estava dizendo para mim que no meio da nossa família vai levantar pessoas. Deus vai levantar pessoas para nos alimentar na fé. Pessoas que estão fora, pessoas que estão condenadas pelos religiosos, pessoas que não estão dentro do ciclo de oração, porque não pode, porque estão em pecado. Está sendo figurado. Jovens que estão fora do grupo de jovens, obreiros que estão fora, porque errado não pode assumir altar. Deus está dizendo, vai levantar os doentes para alimentar os que estão dentro. Porque a maioria que está dentro está desmotivada. A maioria que está dentro está com a sua fé enfraquecida. A maioria que está dentro, às vezes vem por vir, faz por fazer. Está dentro. Qual é mais fácil? Crescer que está dentro ou que está fora? Você já viu que na nossa vida, no nosso mundo real aqui, tem família que tinha uma pessoa forte, desregrada, e hoje está vivendo? Você sabia que tem pai que despreza filhos? E às vezes na hora de morrer, ele socorre aquele filho que ele desprezou? Quem cuida é aquela filha que foi desprezada. E aqueles que eram fortes, que sentavam na mesa do papai e da mamãe, abandonam na hora da velhice, na hora da enfermidade. Marido abandona a esposa quando ela adoece. Não são todos, mas a maioria. Mulher abandona o esposo quando ele adoece, vai para cima de uma cama, ou cuida por cuidar e às vezes reclamando. Perdi minha vida também. Não posso sair. E esses
vizinho, lá na rua de Moramos. Imagine o Samuel e o Rafael, se eles caminhassem com as pernas deles. Eles esperavam alguém para dar um banho deles? Eles iam esperar alguém para dar um prato de comida para eles? Mas mesmo assim, eles são mais felizes do que nós. Mesmo assim, você não vê eles murmurando e reclamando como nós. Mesmo assim, eles estão gerando vida em lugares de morte. Esses dias uma mulher jogou uma latinha, tinha um camarada comigo no ensinamento dele. Eu disse para ele, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O que essa mulher está fazendo, ela está gerando vida na minha vida, na sua vida, na vida dos seus filhos e dos seus netos. Ué, pastor, claro. Ela está juntando o que foi jogado fora, para não ir para o rio, para não dar enchente, para nós não morrer afogados. Ela junta uma aqui, outra ali, outra acolá, daqui a pouco ela vai lá e vende e compra o pão para a sua mesa. Ela está fazendo bem para o meio ambiente e para nós. Agora, você não juntou a latinha porque você é orgulhoso, porque você se acha diferente, porque você ganha um dinheirinho, porque você tem comida na sua casa, mas se você tivesse atitude, você não deixava uma latinha no chão. Porque a latinha é fonte de vida, é fonte de alimentos. Agora negócio, vamos pegar os cavalos. Imagina escolher um cavalo para mudar. Montaram nos cavalos e voltaram para a cidade. Quando chegaram na cidade, eles anunciaram: ai, rei! E às vezes alguém dizendo: ué, mas não eram os leprosos que ficaram lá fora? Quem deu roupa para eles? E você sabia que tem gente que, quando a sua filha e o seu filho se arrumam para vir na igreja, e quando você se arruma, você sabia que tem gente que fala: ou fica embasbacado? Nossa, mas não tem nada que você veste bonito, tem nada com uma roupa, é uma vida, uma bonita na igreja. Está vendo? Olha o vestido que a Esther está hoje. É vestido de rainha, né? Olha o vestido da Lívia. Olha o vestido da irmã Renata. Olha o vestido da Thaís. Olha o vestido da irmã Elis. Todo mundo bonito, arrancado. Olha os irmãos lá, olha a cabeça do Edilson. Não, olha só, olha a igreja. Bonito, diferente. Né? Por que isso acontece? Olha a irmã Nativa. É porque Deus está provendo. E nós não temos orgulho. Olha a irmã Maria. Nós não temos orgulho de vestir uma camisa de 10 reais, de 15 reais. Sabe por que não tem a marca? Porque muitos compram por causa da marca. Mas a marca não diz quem você é. O que diz quem você é o seu caráter. A marca de roupa não diz nada que a gente é para Deus, mas a nossa fidelidade com Ele. Você pode vestir a marca que você quiser, mas isso não dá esse caráter. Enquanto as pessoas estão endividadas para querer andar bonito, porque na sociedade tem que andar bonito, tem que manter a aparência.
Acredita que Deus é com você. Acredita que Deus pode mudar a história. Rei, os inimigos foram embora. Olha, os inimigos para morrer. Ó, rei, os inimigos foram embora. Está cheio de comida lá. Rapaz, mas quem botou isso para correr? Rapaz, quem botou, não sei se está chegando lá e não tira mais ninguém. E nós comemos, se fortalecer. Aí a palavra do profeta se cumpriu, mas quem duvidou, morreu. Quem duvida, não cresce. Quem duvida, não avança. Não vai. Porque quem vai gerir o seu negócio, a sua empresa, é Deus, irmão. Você só vai buscar de Deus sabedoria e visão para tocar. Mas se Deus estiver com você e você estiver com Deus, você vai prosperar. Tem uma menina aí que fez umas lives tratando café, eu gosto de ver ela. Isso é nome. Lá nas Morras de Minas Gerais. O que ela é hoje? Empresária, proprietária. Como é que essas pessoas que coach falam, que dá palestra de café, ela tem a marca de café. Mas quantas palavras ela não ouviu? Porque também ela é evangélica. Quantas palavras ela não ouviu? Para que você fica fazendo esses vídeos velhos aí? Não vai dar nada mesmo. Você não vai sair desse morro, você nunca vai deixar de catar café. Mas ela perseverou. Quantas palavras Denilde não recebeu? Ah, você vai ser fazendeiro, você não tem terra, você não tem lugar, você não tem nada. Mas vou comprar a vaquinha. Eu vou me abençoar, vou comprar. Não, não vai fazer isso não. Não, vou comprar. Eu estou querendo trabalhar para mim mesmo. Mas já tem gente vendendo leite e não passa naquilo. Sim, mas eu quero vender. Quero comprar a vaquinha. Aí, eu posso considerar o fazendeiro. Quantas vacas o pastor Antônio tem? Quantas? O irmão Noé, 74 anos. Você vai no quarto dele, do lado dele, no ar-condicionado. Está lá as carteiras de ovo. Você vai no terreno dele, está cheio de galinha. Ele despenda aí 4, 5 final de semana e vende. É fé, é perseverança, é visão. Estava andando no ninho e estava doendo as costas. Vocês sabem o que ele fez? O testemunho dele. Todo mundo na sala, ele foi para o quarto e disse: Deus, eu preciso de um carro mais confortável para me levar os meus netos para a igreja. Porque se não fosse eles, eu já ia ficar sem, eu já não ia mais. Mas o carro que eu estou está me doendo as costas, está muito velhinho. Ele que fez a oração, saiu, sentou na mesa. Quando foi no outro dia, o neto dele chegou e disse: Pô, dá aqui a chave do seu carro, do menino, para mim ver o negócio. Levou o menino e voltou com o outro. É um carro, também. Aqui vem. Eu e a tia não te damos esse carro. Deus ouve o povo. Mas qual foi o propósito que ele fez? De levar os netos à igreja. Aí tem pessoas que dizem: Deus, se o Senhor me der, eu vou me esforçar. Se o Senhor melhorar a minha vida, eu vou me esforçar.
Se o Senhor me der um emprego, Senhor, eu vou me esforçar. Se o Senhor tirar o meu marido da cachaça, eu vou me esforçar. Se o Senhor resgatar o meu filho, a minha mãe e o meu pai da UTI, eu vou me esforçar. Deus faz, perdeu isso. Perdeu o sentido. Estou desanimado, estou triste, estou com vontade de parar, estou com vontade de desistir, não aguento mais, é só dificuldade, é só problema. Hoje tem um que me postou um vídeo aqui que tempos atrás disse que Deus curou ele com câncer na garganta. Eu falei, rapaz, é interessante. Esses ouvidos ouviram o que você disse, imagina de Deus. Maria? Imagina de Deus. Deus, se só me curar, eu vou ser fiel. Eu vou permanecer. Eu vou continuar. Eu vou lutar. Deus cura. Quer desanimar? Quer me parar? Valorize a mulher que você tem. Eu sempre digo, irmão, não está tendo traição, está tendo espancamento, suporta, eu vou mudar. Valorize o marido que você tem. Eu ia contar uma história, vou ficar contando. A gente foi para um campo ali um tempo, faz uns 10 anos atrás. Você vê que é a coisa. Chegou uma irmã na porta da igreja, nós estávamos chegando. Aí o camarada que estava mais eu, o irmão, o abençoado, a irmã estava namorando. Passou, sobrou a gente com uma alegria, estava todo. Ele aquilo já não ficou empolgado, eu senti que ele ficou empolgado. Aí deram uma oportunidade para ele, a minha pergunta, ele ia fazer a mesma coisa que ele fez. Mas quando ele pegou o microfone, que ele soltou a igreja, ele já foi para cá. Foi para essa. Aí disse assim, ele foi sábio, ainda deu essa alegria para ele assim. O esposo da irmã está aqui na igreja, ele tinha chegado comigo. Ele disse, tá aí aquele ali, ele disse, fica de pé. Fica de pé. Esse eu vejo uma grande união estável no meio de vocês. Sabe por quê? Porque ele ficou com medo. Ele achava que ele não reconhecia. E eu estava lá sentado, lá de uma história, eu dei risada. E no caminho eu tirei, brinquei com ele no caminho. Sabe o que é isso, irmão? Malícia. Tem muita gente maliciosa. Então, a palavra de Eliseu se cumpriu. Mas o chefe, o capitão, morreu. Ele viu, mas não comeu. Vamos ficar de pé?